Fala galera do sétimo ano, vamos começar hoje com mamíferos. Já vimos peixes, répteis, aves e agora vamos começar com os mamíferos. Lembrando que todos os seres, todos os animais, todo grupo, ele possui algumas características. E nesse caso aqui, dos mamíferos, a principal, é claro, que são as glândulas mamárias, mas eles também têm glândulas sebáceas e sudoríparas, pelos, diafragma e placenta. Isso é característica dele aqui. Ele traz isso aqui. Okay? Quando ele chegou, ele trouxe essas características para o grupo. Até então não se tinha glândulas mamárias, né? Enquanto répteis não tinham glândulas mamárias, não tinham glândulas sebáceas, não tinham glândulas sudoríparas. Nem pelos, claro. Então, pelo, diafragma, placenta, isso vai acontecer e aparecer somente nos seres que têm, que pertencem ao grupo dos mamíferos, ok? Então, como é a pele dos mamíferos? A gente sabe que a pele do mamífero ela é impermeável, ela não desidrata. Para isso, ela tem umas camadas. Ela tem a epiderme, onde tem lá a deposição de queratina, onde tem os pelos, e lá também a gente vai encontrar unha, garra, os cornos e as placas córneas, que dá a origem aos, aos chifres. Tem os pelos, para preservar o calor, tem glândula sebácea, para lubrificar os pelos e a pele, e, claro, as glândulas sudoríparas para fazer a termorregulação. Quando a gente sente calor, a gente libera a água pelos poros para fazer com que essa água diminua a temperatura da gente. Então, isso é uma atividade que o corpo dos mamíferos possui para liberar o calor que tem. Por exemplo, você corre, você sua, é para tirar o calor interno, porque você tem uma temperatura chamada temperatura constante. A sua temperatura é sempre a mesma, não muda. Para isso, eu uso alguns artifícios. Eu faço com que a temperatura ela baixe, porque o calor sai através da água. Quando eu suo, quando a água sai do meu corpo, eu esfrio ele porque a água leva o calor para fora. E nós temos, por último, a hipoderme, que é rica em tecido adiposo. O tecido adiposo é o tecido gorduroso. É ali onde a gente armazena a energia do corpo da gente. É na gordura que a gente engorda. Se eu comer uma carne gordurosa, o que é que eu estarei fazendo? Eu estarei puxando energia para mim. E se eu armazenar essa energia no meu corpo, eu vou engordar. Simples assim. A gordura não é um grande vilão. Não. A gordura ela é importantíssima para que ocorra o armazenamento de energia no corpo da gente. A gente não está comendo o tempo todo. Você come, as substâncias se transformam em energia dentro do corpo. Ok? Aqui mostrando como é a pele da gente. Aqui a gente tem a parte mais externa, que é a parte visível, onde a gente vai ter aqui uma camada de queratina. Essa queratina aqui, ela impede que a nossa pele desidrate. Se a gente não tivesse essa proteína, a gente desidratava. É o que acontece com o peixe, é o que acontece com os anfíbios. Os répteis já trazem a queratina para a gente. Depois vem répteis, depois vem aves e, por último, a gente, que são os mamíferos. Então, aqui eu tenho a queratina, aqui eu não vou encontrar vasos sanguíneos, depois eu tenho a epiderme, e embaixo eu tenho a derme, é onde a gente vai encontrar os vasos sanguíneos. Note que se você passar a mão na parede, ela não sangra, porque você teve um arranhão bem pequenininho. O arranhão só atingiu a parte de cima da queratina. Embaixo eu tenho a derme e, por último, eu tenho aqui a hipoderme. É aqui, ó.
onde você vai encontrar o tecido amarelo aqui, ó, o tecido adiposo, vai ficar guardando gordura aí nesse corpo. Tranquilo? Beleza? Aqui, ó, eu estou mostrando um equipamento que só tem, eu digo equipamento brincando, claro, isso aqui é um órgão, que é o diafragma. Ele separa o tórax do abdômen. Aqui eu tenho essa pelezinha bem fininha, bem delimitada, que serve para separar a região torácica da região do abdômen. Aqui embaixo fica fígado, intestino, e aqui em cima o pulmão, o coração. Esse diafragma ele funciona bem quando a gente está respirando. Quando a gente respira, esse diafragma ele desce, vem para aqui para baixo, para aumentar a quantidade de oxigênio no pulmão. Se eu estiver liberando oxigênio, isso aqui vai lá para cima para empurrar o ar para fora. Beleza? Então, só para mostrar que esse órgão, esse diafragma, ele só existe nos mamíferos, não existe em outros animais, não. Aqui é com relação à circulação. Eu tenho aqui o vermelho, que é o sangue de oxigênio, e aqui em azul eu tenho a parte do gás carbônico. A circulação é chamada de dupla no mamífero, porque tanto tem sangue venoso, em azul, com sangue arterial, em vermelho. É dita completa porque não ocorre mistura entre o azul e o vermelho, não ocorre mistura entre o sangue arterial com o venoso. E aqui é uma observação para a gente lembrar que a artéria aorta ela curva-se para o lado esquerdo, no caso dos mamíferos. No caso das aves, a artéria aorta curva-se para o lado direito. Pronto, essa é a informação que você não deve deixar de tê-la, porque sempre vai ter essa dúvida. Qual a diferença do coração das aves para o coração dos mamíferos? Os dois têm 4 cavidades. Ó. 1, 2, 3, 4 cavidades. Ó. Tanto de mamíferos como de aves. No caso das aves, a artéria aorta que sai daqui, ó, ela não vai se curvar para o lado esquerdo, como é o que acontece nos mamíferos. Ela vai se curvar para o lado direito. Essa é uma razão. Por isso eu sei que assim, se eu perguntar na prova, me dê a diferença de um coração de aves para o coração de mamíferos. Você vai dizer, os dois têm 4 cavidades. Os dois têm 2 cavidades em cima, 2 cavidades embaixo. Ok. Tamanho. Ah, professor, o coração de um mamífero é maior que o coração de uma ave. É claro. Não é assim, não. Porque eu posso ter, por exemplo, uma ema e um rato. Qual o coração maior? Aí, no caso, fica sendo da ema, que é uma ave, em relação ao rato. Então, não diga isso mais, não. A diferença de um coração de aves para um coração de mamífero é a curva que ocorre para, com relação à aorta. A aorta, nos mamíferos, curva-se para o lado esquerdo, a aorta, nas aves, curva-se para o lado direito. Tanto a circulação de aves como de mamíferos serão dupla e completa. Dupla, porque tanto passa sangue arterial como venoso no coração de mamífero e de ave. E é completa porque não ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial. Tudo igual. Então, a diferença de um sangue do coração de aves para um coração de mamífero é a posição da artéria aorta. Reprodução. São dioicos. São dioicos, professor. Tem macho e fêmea.
A fecundação é interna. Espermatozoide e óvulo se encontram no corpo da fêmea, assim como répteis, aves. A maioria dos mamíferos são vivíparos. Por que ele diz que a maioria? Professor, e tem mamífero que bota ave? Tem uma exceção, que é o chamado ornitorrinco. Ele tem bico de pato, ele tem penas de pato, mas ele é um mamífero que coloca ovo. Então, no caso, não é vivíparo, é ovíparo. Por isso que ele colocou aqui. A maioria dos mamíferos são vivíparos. Isso quer dizer, já sai o corpo do descendente formado. Durante o desenvolvimento do embrião, uma substância chamada alantoide e vesícula vitelina são substituídas pela placenta. Essas duas substâncias aqui estão dentro do ovo, no caso da ave. No caso da gente, isso fica dentro do desenvolvimento do embrião, okay? Onde a gente vai ter a placenta formando um ser. Ó, aqui eu tenho um embrião, ó, olha aqui. Aqui nós temos o cordão umbilical, ó, olha aqui. Ó. Nós temos o alantoide e a vesícula vitelínica. Esses dois órgãos aqui, esses dois órgãos, eles servem na ave para armazenar substâncias, para retirar o que não presta. Isso aqui vai ser substituído pelo cordão umbilical. Não vou precisar dessas duas substâncias aí, não. Aqui eu tenho o líquido amniótico, que é o líquido que protege o bebezinho aqui dentro. Aqui eu tenho a placenta. Tem uma parte que é pertencente ao feto e tem outra parte que é pertencente à mãe. Então, placenta com porção fetal aqui, placenta com porção materna aqui, ó, mais externa. Ok? Beleza. Fazendo uma comparação com o embrião de répteis e aves, com o embrião de mamíferos com placenta, que é placentário. Então, a gente vai fazer uma análise aqui bem devagar. Esse animal aqui, o réptil, foi ele que trouxe o ovo para a Terra. Se não fosse ele trazendo o ovo para a Terra, não haveria o desenvolvimento das aves para mamíferos. Os répteis e as aves colocam ovo e aí eles precisam armazenar muita substância. Por isso que o chamado saco vitelínico é muito desenvolvido nas aves, porque armazena substância, já que o ovo aqui não vai ter uma proximidade com a mãe. Já desse lado de cá, que são os mamíferos, como eles têm uma proximidade muito grande com a mãe, isso aqui, alantoide e saco vitelínico, vão se transformar em cordão umbilical. Outra diferença aqui, ó, tá vendo isso aqui como é grandão? Esse alantoide aqui, ó, serve para armazenar os rejeitos do embrião das aves. Aqui também é pequenininho, então, ó, tanto esse como esse aqui, tanto o vitelo, o saco vitelínico, como o alantoide, eles vão perder função. E a função vai ser
exibida pelo cordão umbilical. Vemos que o córeo, que é essa região externa, está presente nos dois. O âmnion, que é essa pele aqui, ó, onde dentro tem seu embrião, que é protegido por essa quantidade de líquido aqui, ó. A função desse líquido aqui amniótico é impedir que esse embrião aqui, ó, ele desidrate. Fica o tempo todo levando ele, fazendo com que ele, umedecido, ele não resseque sua pele. Não ressecando sua pele, consequentemente, ele vai permanecer vivo aqui. Então, veja, o que não tem aqui? Placenta. Répteis e aves não possuem placenta. Não tem cordão umbilical, já que eles não têm uma proximidade com a mãe. A gente tem, nós, seres humanos, devido ao cordão umbilical. Por isso que a mãe do mamífero, ela corre o risco de, se ela estiver doente, ela pode passar a doença para o embrião. Os mamíferos, eles são classificados em alguns grupos. Deixa eu falar aqui dos principais, ok? Três grandes grupos: monotremados, marsupiais e os placentais. Os monotremados são esses animais que não têm placenta, são ovíparos. Olha esse bicho aqui, ó. Esse é o ornitorrinco. E esse aqui é a équidna. São animais que a gente não tem na nossa fauna. São ovíparos, com cloaca. Cloaca é por onde passa o xixi, por onde passa o cocô e por onde passa o ovo, a cloaca. Boca com bico córneo, boca com bico de pato, possamos dizer assim, córneo, e glândula mamária sem tetas. A glândula mamária existe lá, mas ela libera o líquido através dos poros. Não precisa de teta. Aí, quando eles são pequenininhos. Depois dos monotremados, nós temos os marsupiais. Esse aqui é bem conhecido da gente. É o canguru, é o timbu, é o koala. Marsupial é aquele que tem uma bolsinha chamada de marsúpio, onde ele completa o desenvolvimento do seu embrião. O embrião desses seres, eles nascem pequenininhos, saem do canal vaginal, sobem a barriga desses animais e ficam instalados dentro de umas cavidades chamadas de marsúpio. Placenta reduzida, por isso que esses animais precisam complementar a sua gravidez dentro da bolsa. São embriões precoces, são pequenininhos demais, e tem uma bolsa chamada marsúpio. Então, quando você ouvir a palavra marsupiais, está se referindo a esses animais que vão fazer, que vão ter essas características, ok? Então, eu tenho primeiro os monotremados, que não têm placenta, depois os marsupiais, que têm uma placenta reduzida, e, por último, nós temos os placentários, que somos nós. Nós, zebra, boi, golfinho, baleia.
esses animais já possuem uma placenta bastante desenvolvida. Embriões completam o desenvolvimento no útero. Nós temos todo o desenvolvimento do corpo no útero. Algumas perguntinhas. Ele fala aqui, ó, uma transição evolutiva importante para as aves foi a conquista do meio aéreo. A ave conquistou o meio aéreo. Marque a alternativa em que todas as adaptações morfológicas estão relacionadas à conquista do meio aéreo por esse grupo de animais, as aves. Pena, beleza. Papo não, papo é para comer, não tem nada a ver com ambiente aéreo. Pena, 4 dedos e postura de ovos. 4 dedos não, né? Asas, moela e ossos pneumáticos. Ele está falando e se referindo ao meio aéreo. Quais são as características que levaram as aves a conquistar o ambiente aéreo? Pena, deixa ele mais leve. Osso pneumático. O que é osso pneumático? A gente viu lá atrás. Ossos sem preenchimento, são ossos ocos. Okay? E asas. A asa fez ele flutuar. Mais fácil para ele. Segunda questão. Os anexos embrionários. São anexos embrionários, professor. Placenta, córion, alantoide. São responsáveis por diversas funções durante o desenvolvimento embrionário. Qual das funções relacionadas a seguir corresponde ao anexo embrionário alantoide de um embrião de uma ave? Qual das funções relacionadas a seguir corresponde ao anexo embrionário alantoide? A gente viu aqui atrás que o alantoide, esse órgão verde aqui, ó, nas aves, ele armazena resíduos do embrião. Aí pergunta, qual é a função do alantoide? Defesa imunológica não é. Proteção contra a dissecação não é. Armazenamento de reservas nutritivas não. Armazenamento de reservas não seria alantoide, seria saco vitelínico. Proteção contra choques mecânicos. Não, quem faz isso é o âmnion. Seria a letra B, armazenamento de excretas nitrogenadas. Estamos falando aqui de respiração de dois animais, A e B, com relação à temperatura ambiente. Como se denomina os animais A e B com relação à regulação de temperatura corporal? O a temperatura dele é constante. Animal homeotérmico, né? Olha, a temperatura dele não varia. O animal B, a temperatura dele está valendo aqui, ó, valendo. Enquanto o A ele é homeotérmico, o B ele é heterotérmico. Homeotérmico, animal A, e heterotérmico, animal B. Para ver, dê um exemplo de animal tipo A e um animal tipo B. Animal tipo A é um mamífero. Animal tipo B é um peixe, é um réptil.
ou um anfíbio. Ah, professor, mas por que o senhor descobriu isso? Veja, aqui eu tenho uma linha pontilhada e não tem variação quase nenhuma. A nossa temperatura, a temperatura de nós, mamíferos humanos, é que ela não varia. Se ela não varia, eu chamo esse animal homeotérmico. Não há variação de temperatura. Nesse aqui, ele sai de 0 até 40. Que variação do caramba é essa? Então, esse animal aqui, ele tem uma temperatura chamada heterotérmica. O corpo dele varia a sua temperatura com a temperatura ambiente. Beleza? Beleza. A gente para aqui. Na próxima aula, a gente pode fazer umas questões. Ok? Qualquer dúvida, manda lá para o Prezap que a gente tira e a gente faz algumas observações. Mas não deixe ficar com dúvida, não, para que você possa entender o assunto e poder fazer os exercícios. Valeu, fera!